Talentos da PUC. Conheça Lucas Leopoldino, estudante de jornalismo e direito, que concilia os estudos com a paixão pelo futsal. Pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz ministra palestra sobre as doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Dia Mundial do Combate ao Câncer, comemorado na próxima sexta-feira, chama a atenção para a doença que ainda atinge altos índices em todo o mundo. E no estúdio, um bate-papo sobre o adoecimento masculino por câncer com o psicólogo Alberto Mesaque, autor do livro Câncer e Masculinidade, o sujeito e a atenção à saúde. E ainda as notícias da universidade nesta quarta-feira, 6 de abril. Começa agora o Espaço PUC, você por dentro do que acontece na universidade. Como você já sabe, quarta-feira é dia de conhecer um novo talento da universidade. E a história de hoje foi construída dentro de uma quadra, com muito comprometimento e espírito de equipe. E agora você vai conhecer o estudante Lucas Leopoldino, que como goleiro descobriu a sua paixão pelo futebol. O desafio é confiar o esporte com os cursos de jornalismo e direito. Veja só. Eu gostava dos dois, tanto de jogar na linha quanto goleiro. E não menosprezando a nossa classe de forma alguma, mas eu vi que no gol era a chance que eu tinha maior de seguir a carreira. E com o tempo as coisas foram acontecendo, eu fui gostando ainda mais da posição e depois virou uma paixão. Foi o principal fator de eu ter escolhido o jornalismo. É uma área que eu gosto muito, mas o jornalismo esportivo sim que é minha paixão. Eu estou estagiando na área, estou muito feliz, me sinto realizado antes de formar. Eu tinha um goleiro no profissional, muito meu amigo, inclusive foi o melhor que eu já vi até hoje, o Rafael Bianchini, que está há mais de 12 anos como titular do Minas, e ele me passou tudo que eu sei. Então a gente treinava exaustivamente, vários fundamentos, seja o que era para o lado esquerdo, o que era para o lado direito, defesa de bola alta, então a gente treinava um pouco de cada. Então a gente acreditava, principalmente ele me passou, que a repetição era o segredo para a gente conseguir melhorar. Eu passei 10 anos no Minas e fui passando por todas as categorias de base. Antes era uma brincadeira, e à medida que foram surgindo as competições, que a coisa foi ficando mais sério, eu fui subindo, fui ficando mais velho, até que chegou na faixa de 17 anos que eu resolvi que era isso que eu queria para minha vida. Me dediquei exclusivamente e fui jogar, só fui parar com uns 22 anos. Depois que eu saí do Minas, eu fui para o Olímpico. Era um clube semi-profissional, a intensidade de treino eram menores, só que eu já estava no jornalismo, eu faço outro curso também, eu faço curso de direito, então foi um pouco mais difícil de conciliar. Hoje em dia eu estou jogando só futsal amador. Eu tive uma desilusão muito grande no futsal. Minas Gerais também não é um estado que apoia, então é um pouco difícil você almejar coisas maiores. Então, como eu estou terminando minha carreira acadêmica, estou me formando, eu deixei um pouco o futsal em segundo plano. Então eu só voltaria a jogar em alto nível se aparecesse oportunidade muito grande. Meu nome é Lucas Leopoldino, sou estudante de jornalismo e goleiro. E no momento em que novas doenças deixam nossa sociedade em alerta, a PUC Minas se posiciona a favor da conscientização da população. Promovida pelo Instituto de Ciências Biológicas da Saúde, a palestra Aedes aegypti, Como fazer para enfrentar esse problema, reuniu a comunidade acadêmica no auditório do Museu de Ciências Naturais da Universidade. Veja como foi. A palestra realizada pelo biólogo e pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, Fabiano Duarte Carvalho, falou sobre as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti e destacou as formas de prevenir a proliferação do mosquito. Cada dia surge uma doença, né? Já tinha a dengue aí, que era uma coisa que já
todo ano a gente convive com a dengue, às vezes um surto mais alto, igual a gente falou de 2013, 1,5 milhão de casos, 2014 foi mais tranquilo, 2015, 1 milhão e quase 700 mil casos, né? E agora surgiram aí dengue, além da dengue, chikungunya, né? O Zika vírus, outras complicações neurológicas, então acho que é isso que torna o mosquito um problema grave, né? A gente não sabe o que pode surgir amanhã. E a solução depende de cada um. A receita principal que fica disso é a eliminação de criadouros, né? Então, assim, que as pessoas possam chegar em casa e fazer a sua parte, né? Às vezes as pessoas estão muito preocupadas com o vizinho, com a casa abandonada, com o lote, às vezes elas esquecem até mesmo de olhar para dentro da sua casa. Então, assim, eliminar os criadouros mesmo, fechar a caixa d'água, manter calhas limpas, né? Todos os lugares que tiver potencial de parar a água, que eles não estejam acessíveis para o mosquito Aedes aegypti. Para o aluno Tarso, a palestra foi esclarecedora. A palestra foi excelente, porque situou a questão da dengue. Agora é possível saber as questões biológicas do mosquito e a gente pode prevenir com mais eficiência. Manter a comunidade acadêmica bem informada faz parte da campanha da PUC Minas para o combate do vetor em suas unidades. A universidade é a célula pensante da sociedade. Na medida que nós conscientizamos professores, funcionários, alunos da questão, eles serão multiplicadores. E em multiplicando, evidentemente que isso tem uma repercussão social muito importante, muito interessante, que é a função da nossa universidade. E amanhã é dia de Repórter PUC com mais uma discussão importante de um tema atual e que faz parte do dia a dia da população. É isso mesmo, Sérgio. E eu e o Pablo vamos receber especialistas para falar da sexualidade na adolescência. E é ele quem traz mais detalhes sobre o programa de amanhã. Boa tarde, Pablo. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, Mariano. Boa tarde para você que nos assiste. Sexualidade é um tema tabu para muitos jovens, mas é muito importante falarmos sobre o assunto, tendo em vista o alto número de contaminações de doenças sexualmente transmissíveis na idade. Então, para falar um pouco mais sobre isso, vamos receber amanhã especialistas, entre eles a doutora Sônia Couto, que é psicóloga e professora da PUC Minas. Então não deixem de assistir o Repórter PUC amanhã, 4h30 da tarde pela PUC TV e TV Horizonte. É com vocês no estúdio. Convite feito, muito obrigado, Pablo. E o Espaço PUC vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, um bate-papo sobre o Dia Mundial do Combate ao Câncer. E no estúdio nós recebemos o psicólogo Alberto Mesac, autor do livro Câncer e Masculinidades, o sujeito e a atenção à saúde. Não saia daí! O Espaço PUC está de volta. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, sancionada há 20 anos, é a lei que regulamenta o sistema educacional público ou privado do Brasil, da educação básica ao ensino superior. E os 20 anos da LDB e seus impactos na educação brasileira é o tema da aula magna inaugural conjunta dos programas de pós-graduação em educação da PUC Minas e do Cefet-MG. E o convidado especial será o coordenador da área de educação da CAPES do Ministério da Educação e Cultura, o professor da USP, Romualdo Portela de Oliveira, que fará uma reflexão sobre as 2 décadas de vigência da lei na educação nacional. A aula será realizada na quinta-feira, dia 7 de abril, às 2 da tarde, no Teatro João Paulo II, Campus Coração Eucarístico. Mais informações pelo telefone 3319-4444. E no ano passado, o Espaço PUC levantou importantes discussões sobre o câncer, uma das doenças que mais matam em todo o mundo. As campanhas de mobilização Outubro Rosa e Novembro Azul já chamam a atenção para a prevenção dos cânceres de mama e próstata. Mas este não é um alerta necessário apenas em 2 meses do ano. Na próxima sexta-feira, dia 8, é comemorado o Dia Mundial do Combate ao Câncer. E neste dia, o psicólogo Alberto Mesac lança o livro Câncer e Masculinidades, o sujeito e a atenção à saúde. E é com ele que nós conversamos agora. Alberto, seja muito bem-vindo ao Espaço PUC. E para conversar a nossa conversa, qual o tema central do livro? Muito obrigado. O tema do livro central é abordar a problemática do câncer em homens. A gente vive numa sociedade extremamente machista, onde temos alguns papéis mais conservadores para os homens. Então a gente tenta entender como que é para o homem adoecer por câncer e como que é para a equipe lidar com o homem na oncologia. E qual foi o trabalho de pesquisa para a produção do livro? Essa pesquisa ela começou há 5 anos, mais ou menos, e nós fomos entrevistar os próprios homens, né, que estavam enfrentando diferentes tipos de cânceres, as famílias, que ocupam um papel muito importante, tanto na prevenção quanto no tratamento,
e também os profissionais de saúde que lidam com essa população diariamente. E em questão de números, o câncer mata mais homens, por quê? A gente tem um dado muito interessante. A incidência, ela é muito comum, é quase a mesma entre homens e mulheres. Porém, o câncer ele mata muito mais homens do que mulheres. Muito em função do tempo que cada um procura o atendimento. As mulheres geralmente procuram mais rápido que os homens, e os homens geralmente em caso de o câncer já está mais avançado, um estágio mais avançado de adoecimento. Bom, Alberto, eu acho que todo livro ele surge de dúvidas e também de um exercício de observação do autor. Quando que esse tema, o câncer nos homens, te chamou a atenção? Na verdade, a Fiocruz ela já tem uma linha de pesquisa, onde eu atuo há mais tempo de gênero e saúde, e a gente tem um diálogo muito forte com os hospitais oncológicos. E na época existia uma dificuldade de atendimento dos homens, assim, tanto de mobilizá-los para as campanhas preventivas e quanto para que eles aderissem ao tratamento depois de internados. Então ele surge dessa prática. E também de um silenciamento da literatura sobre esse tema. Quase sempre a gente ouve falar muito mais de câncer em mulheres, em crianças, e muito pouco na população masculina. E a resistência em procurar ajuda quando os homens têm o câncer é mais em procurar fazer o exame de rotina ou fazer o tratamento? A gente tem pelo menos duas barreiras. Assim. A primeira é que o câncer não é uma doença como uma doença intestinal, uma cárie. Na verdade, existe muito medo de se descobrir que tem a doença. Isso já inviabiliza muito o diagnóstico. Além disso, alguns tipos de câncer são associados, o exame, por exemplo, o exame de toque, tem todo um machismo, um preconceito com a realização dele. E além disso, um outro problema que é abordado no livro e quase não é tratado, é a dificuldade dos serviços de promover a inserção dos homens nesses espaços. Então tem pouca campanha, os profissionais não são preparados para atender esse público, isso também dificulta o acesso ao tratamento e à prevenção. Bom, Alberto, a gente separou alguns dados aqui para a gente discutir. E uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Urologia constatou que 47% dos homens nunca fez exame de rotina e 44% nunca nem sequer consultaram um urologista. Você acha que isso é reflexo de talvez uma cultura do nosso país? Eu acho que isso denuncia algo mais grave, que é a divisão sexual do cuidado. Desde pequenas, as meninas são acostumadas a se observarem melhor. Então a menina ela tem a primeira menstruação, ela já procura um médico, e a gente tem um outro repertório de cuidado dos homens muito diferenciado. Então o menino tem que ser forte, tem que ser viril, não pode chorar, tem que aguentar tudo. E por outro lado também a gente tem muito mais ginecologistas na rede do que urologistas, que às vezes inviabiliza ou acaba refletindo nesses dados aí que você está apresentando. Mas a gente incentiva muito mais a mulher a se cuidar do que o homem. E como você comentou, o homem ele não é afetado somente pelo câncer de próstata, mas também por outros cânceres, como o gastrointestinal. Quais são os sintomas que o homem deve ficar atento para fazer a primeira visita, fazer um exame de rotina mesmo? Na verdade, os cânceres, de modo geral, muitos deles são muito silenciosos, assim, são assintomáticos. A gente ainda tem uma cultura que a gente precisa sentir algo para procurar o médico, principalmente dor, ou incômodo físico. Mas a ideia é que mantenha os exames de rotina, e no caso de qualquer mal-estar físico, psicológico ou dor, principalmente procurar um profissional de saúde. E você acha que existem agravantes, como a idade, o fator de ter acesso ou não à informação? Hoje, o que causa o câncer ainda é um enigma assim, para a gente. É claro que alguns cânceres, como o de próstata, a probabilidade aumenta com a idade, por exemplo, Mas a gente tem hábitos de vida que podem favorecer ou não câncer, o uso de tabaco, bebida alcoólica, prática de atividade física pode prevenir, e outros fatores, agrotóxico em alimento, a forte exposição da gente ao Wi-Fi, radioatividade, entre outros, também afeta a probabilidade de ter câncer ou não. E o livro vai ser... Vamos mostrar o livro, claro. E o livro vai ser lançado no dia 8, que também é o Dia Mundial do Combate ao Câncer. Que outro tipo de conscientização vocês têm trabalhado com a população, como psicólogo? A Fiocruz ela tem desenvolvido materiais educativos que podem ser usados em escolas, em hospitais, em igrejas, em qualquer outro espaço onde as pessoas circulem, principalmente no caso dos materiais para o público masculino, onde tem uma grande concentração de homens. E na ideia do dia 8 é a gente reunir um evento para discutir o câncer de forma mais ampla. E além disso, fazer o lançamento do livro e incluir essa discussão para além do Outubro Rosa e Novembro Azul. E do ponto de vista como psicólogo, qual que é a importância de um acompanhamento psicológico do homem ou até de qualquer paciente, mulheres, crianças, quando descobre que tem um câncer? Devido à história social da doença, como eu falei, muito estigmatizada, tem gente que não dá conta de falar a palavra câncer,
é muito importante ter um acompanhamento não só psicológico, mas com outros profissionais para dar conta de manter o tratamento. Muitas pessoas, quando descobrem que tem um câncer, elas já têm uma certeza tão grande que vão morrer, uma crença muito forte, elas acabam abandonando o tratamento. Então é importante ter um acompanhamento interdisciplinar para estar mobilizando para que a pessoa chegue até o fim. E hoje o câncer é uma doença extremamente curável, desde que é diagnosticada previamente, o mais prévio possível, e também fazer o acompanhamento até o final. Bom, Alberto, dentro desse cenário, então, qual que é a importância da família? A importância é um papel muito fundamental, tanto de mobilizar para o diagnóstico, para estar atento a alguns sinais que às vezes o paciente não percebe, quanto também para motivar o paciente a continuar o tratamento. No caso dos homens, a gente tem um dado muito interessante, que quase, pela nossa cultura machista, quase sempre cuidado é da mulher, as mulheres têm um papel muito importante de mobilizar, de levar, participar do atendimento, ajudar a manter a medicação e o cuidado, dependendo do tipo do câncer. E você acha que o principal problema é em procurar ajuda, como, por exemplo, o medo do exame do toque ou a falta do costume de fazer o exame de rotina, ou do tratamento em si? Tem medo de quando começa o tratamento, que, igual você falou, que a pessoa acha que tem aquela certeza de que vai morrer? Porque quanto mais se demora para fazer o tratamento, acaba tendo um tratamento um pouco mais agressivo, com algum tipo de quimioterapia mais forte ou radioterapia. Então, eu acho que seria um pouco das duas coisas. Um medo de descobrir que algo vai mal, que tem uma enfermidade grave, e também o medo da consequência do tratamento. Como eu falei, é silenciosa, então antes de descobrir, ela não é assintomática, e depois o tratamento ele é um pouco doloroso, mas ele passa. Eu sempre comento com os pacientes que é difícil, mas que ele é transitório também, ele termina. E você trabalha diretamente com homens, incentivando nesse acompanhamento? Não necessariamente. A Fiocruz já tem uma intervenção muito maior com pesquisa, porém a gente está em contato sempre com os hospitais, com os profissionais e, em alguns casos, com alguns grupos de homens. Alberto, o que o público pode esperar da obra? O público pode esperar mais um início de uma conversa. É uma proposta, como eu disse, é um tema novo na literatura, então é um início de um espaço para se conversar sobre o tema. Tanto ele é acessível tanto para profissionais que querem começar a desenvolver ações onde atuam para esse público e também para a família. E você poderia listar alguns tópicos, alguns temas que são tratados dentro da obra para quem está assistindo? A gente trata um pouquinho de como que a gente aprendeu a ter medo do câncer, vendo a história social, de onde que a gente tirou essa ideia de que câncer é tão perigoso, tão ligado à morte, um pouco de histórias de pessoas que conviveram com o câncer, terminaram o tratamento, e também como que alguns profissionais de saúde têm lidado com essa questão na prevenção e no tratamento. E também como que algumas famílias têm lidado com o assunto. E alguns pacientes também já passaram, a escrever livros, relatando a experiência. Vocês trabalham com esses pacientes na Fiocruz? A gente tem muito contato com essas pessoas que acabam tendo um papel muito de divulgador. É extremamente importante que essas histórias venham à tona, inclusive para reconstruir essa ideia de que todo câncer é fatal, de que o tratamento é sempre muito mutilador. Então, esses homens ou essas mulheres que escrevem sobre o próprio processo é extremamente importante para desmistificar a doença. E como que está o acesso ao tratamento hoje em dia para os homens, mulheres? O acesso, o SUS, ele cobre todo o tratamento, desde o medicamento, a assistência profissional, mas ainda a gente tem alguns problemas de acesso, Por exemplo, os pacientes que moram no interior, às vezes como é um tratamento muito demorado, eles têm que mudar para Belo Horizonte, ou necessitam de casa de apoio, ou uma moradia temporária para estar acessando o tratamento. Mas hoje o SUS ele garante tratamento para todos os pacientes do início ao fim. Em todo esse trabalho de pesquisa, esse seu envolvimento com o caso, para você, conta para a gente qual que seria o principal desafio, que principalmente o país enfrenta em relação ao câncer. O principal desafio é desmistificar a doença hoje, se a gente tratasse o câncer como qualquer outra doença, que a gente pode prevenir sem ter medo de descobrir que a tem, ou que confia que o tratamento ele vai dar certo, a gente teria um outro perfil de adesão ao tratamento. E um outro desafio muito grande, para além dessas outras questões, é o machismo, que ainda é muito forte e estruturante na nossa sociedade. Então, o medo da disfunção sexual, por exemplo, que é muito comum após o câncer de próstata, a perda do trabalho, o impacto econômico da doença, ele ainda pesa muito mais na decisão de aderir a um tratamento ou não. E qual que é a importância, então, da conscientização? Você acha que trazer esse tema para a literatura ajuda a quebrar com esse paradigma machista que nós convivemos? É mais que trazer para a literatura, abrir espaço para que a escola discuta o tema do câncer, a universidade discuta esse tema, o hospital. Então, é um ponto de partida para uma prosa mais elaborada, com dados, um pouco mais fundamentado. Mas
conscientizar requer também discutir e ter espaço para falar desses mitos, né, e desconstruí-los. E você tem mais trabalhos em andamento nessa área da conscientização? A Fiocruz, ela tem outras pesquisas dentro da oncologia, tanto com adolescentes com câncer, com crianças, com mães, com cuidadores profissionais, com cuidadores familiares e outras pesquisas com outros processos de adoecimento, né, assim, a obesidade, as doenças coronarianas, respiratórias, e também, muitas vezes, o machismo esbarra nisso aí. E a partir do lançamento do livro, você vai estar participando de palestras sobre a conscientização? Qual a programação? A gente está aberto para esses convites, alguns já apareceram, inclusive para apoiar os hospitais públicos, né? Na implantação de políticas, programas e ações voltados para os homens com câncer. Bom, Alberto, vamos deixar o convite, é claro, para o lançamento do livro, né? Que é sexta-feira, dia 8, às 14 horas. Qual o local? O lançamento vai ser dia 8, agora sexta-feira, às 14 horas, na Fundação Oswaldo Cruz, aqui em Belo Horizonte. Fica na Avenida Augusto de Lima, 1715, no Barro Preto. Vai ser às 2 horas da tarde até mais ou menos umas 4. Bom, sucesso com o livro. Muito Tomara obrigado. Que o projeto de conscientização seja cada vez maior. E muito obrigado pela presença. Seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço. Obrigada. Bom, fica aí esse recado desse assunto importante que merece ser discutido. E o Espaço PUC fica por aqui. Tem alguma sugestão ou comentário? Envie para o nosso e-mail espaçopuc@pucminas.br. E não se esqueça que amanhã é dia de Repórter PUC, comigo e com o Pablo Nascimento. Nosso encontro é às 4h30 da tarde pela PUC TV e TV Horizonte. Obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau!